Alô, eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Conversas e Confabulações, edição de número 69. Antes de começarmos, aquele pedido de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos publicados. Dê o like, dê o joinha no vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fazendo isso, você vai estar me ajudando a chegar a mais e mais pessoas. Me ajude a ajudar. Fator de risco é algo que, quando presente, é uma condição ou uma situação que, quando presente, aumenta o risco de uma determinada doença acontecer. Quando eu comecei na cardiologia, nós já conhecíamos 9 fatores de risco para doenças cardiovasculares: tabagismo, colesterol alto, diabetes, obesidade, sedentarismo, hipertensão arterial, alimentação inadequada, idade, estresse. E nós estávamos convictos de que, controlando esses fatores de risco, reduziríamos muito esses eventos. Isso era uma grande verdade, mas não era tudo. Mesmo controlando esses fatores, pessoas continuam morrendo de infarto, de insuficiência cardíaca, de arritmias, de AVC. Não raro, a pessoa faz check-ups anuais, segue as orientações médicas, toma os medicamentos prescritos e as medidas preconizadas, recomendadas, e de repente infarta. A pessoa fica frustrada, os familiares, não raro, acusam o médico de não ter feito direito o seu papel, mas na verdade tudo que era conhecido até então foi feito. As mortes por doenças cardiovasculares caíram ao longo do tempo, estabilizaram e pararam de cair. No Brasil, continuam morrendo aproximadamente 400 mil pessoas por ano de complicações das doenças cardiovasculares. Isso suscitou já há algum tempo o seguinte questionamento: o que está faltando controlar? Em que eu preciso intervir que eu não estou sabendo? O fato é que o modelo de adoecimento que até então conhecemos não responde a tudo. Já no meu tempo de residente em cardiologia, nós observávamos que boas relações afetivas pareciam se associar com mais saúde. Eu terminei a residência e fui tratar de correr atrás disso, porque eu queria estudar melhor esse assunto. E descobri um pesquisador americano que já estudava isso, a relação da afetividade com o binômio saúde-doença. Dean Ornish, o nome dele. Li muita coisa dele. E ele comprovou que as pessoas que têm boas relações afetivas, têm muitos amigos, têm uma vida familiar estável e saudável, que se relacionam bem consigo mesmas e com os outros, que amam e são amadas, que vivem uma vida alegre, feliz, essas pessoas têm mais saúde. Começava a surgir aqui uma primeira resposta à pergunta: o que está faltando controlar? Até que em 2007 foi publicado um estudo que foi realizado em 52 países, Brasil entre eles. Esse estudo agrupava em estresse, associava estresse com depressão e agrupava esses dois fatores sob a denominação de fatores psicossociais. E pasmem, o estudo comprovou que estresse e depressão juntos respondem por um aumento de 33% do risco. Nossa lista de fatores de risco, então, ficou assim: ao invés de estresse, fatores psicossociais, incorporando estresse e depressão. A relação do estresse com o aumento de risco cardíaco já é conhecida há muito tempo, mas esse estudo evidenciou a necessidade de intervirmos com mais força nesse fator. E aqui temos um problemão. Por quê? Na depressão, o psiquiatra intervém com medicamento, com psicoterapias. Mas e o estresse? O estresse é nosso companheiro do dia a dia e não há como evitá-lo. Não temos tratamento para ele. Se não podemos evitá-lo, precisamos focar então em medidas anti-estresse. Há muitas formas sabidamente eficazes de fazer isso.
lazer, diversão, atividades prazerosas em geral e meditação são medidas comprovadamente de grande eficácia. É aqui que surge um assunto novo. Vai nos fornecer ferramentas valiosas para combater esse monstro que nos assombra, o estresse. Um estudo americano feito com 75 enfermeiras que foram acompanhadas por mais de 30 anos demonstrou que aquelas que têm uma prática espiritual, que frequentam um templo religioso, adoecem menos, quando comparadas com as que não têm essa prática. E a diferença é ainda maior se a frequência a um templo religioso é mais do que uma vez por semana. Isso aqui é um estudo de associação. O estudo de associação é um estudo que compara que uma determinada condição está associada com uma outra condição, uma outra situação, com um evento. Mas a ciência não se contenta em comprovar uma associação. A ciência precisa explicar os mecanismos pelos quais as coisas acontecem. Primeiro, nós descobrimos que o colesterol estava associado com o aumento do risco de infarto. Hoje, nós já conhecemos o mecanismo, sabemos como isso se dá. Isso nos permitiu intervir no processo, tanto no sentido de controlar o colesterol, quanto de prevenir os seus efeitos danosos. Ou seja, o conhecimento nos propiciou mecanismos que nos permitem a intervenção no problema. Pois bem, por causa dos dados desse estudo, a nossa listinha de fatores relacionados com a saúde e a doença cardiovascular ganhou mais um componente, ganhou o elemento número 10, a espiritualidade. Já está comprovado que a espiritualidade da pessoa está associada com seu estado de saúde. Mas por quais mecanismos as práticas espirituais melhoram a saúde? Responder essa pergunta é a tarefa sobre a qual já nos debruçamos. É um assunto complexo, mas é um novo campo de pesquisa que se abre. De tempos em tempos, novos conhecimentos trazem novos paradigmas que, em geral, suplantam paradigmas anteriores. Na década de 60, fumar era chique. Fumava dentro do estúdio de televisão, dentro do avião, dentro do ônibus, no escritório, até que o Brasil começou uma campanha pesada de combate ao tabagismo. Dizem até que um certo craque da seleção brasileira, campeã do mundo de 1970, fumava um cigarrinho no vestiário, no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo do jogo. Se é anedota ou não, a gente não sabe, mas o fato é que esse craque de futebol era um fumante inveterado mesmo. Como eu dizia, o Brasil começou uma campanha na década de 70 de combate ao tabagismo, que resultou em diminuição drástica do tabagismo em nosso meio. Quem não se lembra dos cartoons do Ziraldo na década de 80? Fumar é cafona, fumar é babaca. O cigarro passou de mocinho a vilão em muito pouco tempo. Uma baita mudança de paradigma. Parece que estamos próximos de mais uma mudança de paradigma na prevenção de doenças cardiovasculares. No próximo vídeo nós vamos explorar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Tem muita gente estudando isso e já tem muito conhecimento produzido. Então, fiquem com Deus e até lá. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.